Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira. Nem dai lugar à ira. Peraí, deixa eu ler que está errado aqui na minha tradução. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Amém? Eu quero pensar o seguinte com vocês, e prestem bastante atenção, que em poucos minutos eu quero transmitir a palavra de Deus. A carta de Paulo aos Romanos tem, no mínimo, tríplice função, ou uma função tripla. 3. Triplo de 3. Primeiro, edificar, a igreja na perspectiva pastoral, teológica, 2, e apologética. Calma aí que isso eu vou explicar para vocês. O que significa isso? Em linhas gerais, irmão, nos dias de hoje, do século 21, a igreja precisa de uma pregação conectada com a cruz. Pregação que não olha para a cruz de Cristo, do Cristo crucificado, precisa ser pensada se de fato é uma pregação. Então, segundo, é olhando para Cristo, para o Cristo crucificado, partindo do sacrifício do Cristo crucificado, é que a gente vai responder aos questionamentos dos irmãos. É que a gente vai oferecer resposta para o mundo. Sem isso, não é pregação. Segundo ponto, a partir disso também, nós temos que oferecer, entre outras coisas, a resposta aos homens que estão em aflição e angústia o tempo todo. O segundo ponto que eu falei, ela precisa ter um discurso teológico. O que é teologia? O que é um discurso teológico? Eu tenho que pregar as doutrinas bíblicas. Eu não posso inventar uma ideia qualquer, dizer que, por exemplo, Deus falou a mim que vocês, como apareceu o sujeito na minha casa, e disse que Deus havia dito que os homens, tinha dado uma mensagem para ele que não foi na minha casa, foi na igreja, que eu congregava na juventude, que Deus tinha dado uma mensagem para ele que todo homem tinha que usar no mínimo 2 calças. Isso aí, quem não usasse 2 calças ia para o inferno. Então, já pensou? É bem da verdade que todo homem mesmo usa 2 calças. Uma grande e outra comprida, né? Ou uma curta e outra comprida. Não é? Só tem nomes diferentes. Mas, a gente tem que oferecer a pregação sólida, bíblica. Você não veio aqui para conhecer a minha história. A minha história pode até te trazer uma certa emoção. Mas o que você veio aqui fazer, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E ela permanece para sempre. Você pode dizer amém? Então, a nossa pregação tem que ser teológica. Tem que estar dentro da linha teológica. E a gente não prega coisas novas. O que pode ser novo para um irmão, pode ser novo para você, pode ser novo para mim, mas nunca será novo para a igreja. Porque nós não formamos doutrina, nós não criamos doutrinas. Nós pregamos o que é pregado desde que Jesus mandou pregar. Nós pregamos as mesmas coisas que são pregadas há 2000 anos, que Jesus mandou pregar. Então não é nenhuma doutrina nova.
pode ter costumes atrelados a nós. Por exemplo, tem igrejas que os irmãos usam, as irmãs usam manga comprida. Usa saia no pé, rastando no chão. Os irmãos não podem ter bigode ou barba. Tem igrejas assim. Mas é costume. Costumes mudam. Se a gente for a um país que está no alto calor, um Catar, por exemplo, quem é que vai usar paletó? Ah, tudo bem, no Catar todo prédio deve ter ar-condicionado. Então vá para a África. Dependendo do país. Onde não tem, onde o ar-condicionado lá é rei. Tem miséria lá também. Lá tem miséria, diferente do Catar. Que o Catar também tem, em parte, né? Em alguma área. Então, é costume. O nosso costume é usar o paletó no púlpito. Mas tem igreja que os caras estão pregando sem camisa. De cropped. Ontem eu falei para os irmãos aqui, eu não vou dizer porquê, mas ontem eu quase pulei do trem. Deu vontade de eu pular do vagão em andamento. É que eu achei que eu ia cair e morrer se eu fizesse isso. Então, não quis pular do trem. Depois eu conto essa história para vocês. Terceiro ponto, a gente precisa falar a nossa pregação tem que ser apologética. Tem que defender a nossa fé. Identificar o que está errado dentro daquilo que a gente prega e dizer assim, isto aqui não é pregação bíblica. Isso aqui está errado. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um probleminha com aquela música Me Ajude a Melhorar. Bonita, né? Sozinho eu não consigo mais, sou humano e eu só sei errar. Pois eu lendo um livro esta semana, descobri que esta ideia da humanidade, do pecado defendida por esta música, foi debatida violentamente no 2º século da igreja, por ser uma doutrina gnóstica. Então essa música está errada. Ela tem que ser retirada da nossa liturgia. Porque o que ela prega é gnosticismo. Aí você vai falar assim, pastor, isso é pesado. Pois é. Isso é apologética. A gente identifica o erro e diz assim, isso aqui tem que ser retirado. É morte, está na panela, tem que ser retirado. Então, isso é apologética. Por isso que os cantores, os músicos, precisam entender, ler teologia, estudar, para fazer apologética. E o que tem disso por aí, não é? Então, a gente tem que defender a fé. A nossa fé em Cristo. Você pode dizer amém? Mas pensando nessa necessidade, nessa conscientização que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, ele apresentou, por exemplo, que logo nos 2 primeiros versículos, para aquela igreja, ele alertou que há uma rebelião em curso, uma rebelião contra Deus em curso. Por isso que ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo. O mundo está se virando contra Deus, é uma rebelião contra Deus, mas vocês não podem entrar nessa rebelião. Vocês precisam transformar esse mundo pela renovação do vosso entendimento. Vamos abrir Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem uma rebelião acontecendo aí, está em curso. Paulo está dizendo que que nós temos que estar alerta para não embarcar nele. E vamos discorrer até chegar ao versículo 18 e 19. E aí eu paro. Se der tempo, a gente termina. Se não der tempo, a gente continua no outro dia. Mas eu sei, imagino que vai dar. Tá bom? Então percebemos aqui, nesse capítulo, que Paulo convoca os crentes para não se conformar com o mundo. Porque o mundo está entrando numa rebelião contra Deus. E essa rebelião está em curso, está acontecendo desde os dias do apóstolo Paulo. E Paulo descreveu isso. Então, vejamos como que Paulo, na descrição, fala do avanço dessa rebelião. Primeiro, ele descreve que o pensamento dos homens são arrogantes. Olhem só, vejam aqui. Verso 3, acompanha aí comigo. Vamos fazer uma análise de ponta a ponta do texto. Aí alguém diz assim, mas porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém. Em outras palavras, a pergunta que eu devo fazer esta noite é essa. O que você está achando? Quem você está pensando? Paulo está fazendo essa pergunta. Quem você está pensando que é? Mas, voltando ao texto, Paulo está falando de uma rebelião, e essa rebelião começa com o seguinte propósito, ou da seguinte forma: os homens estão se colocando acima, muito além do que convém. A mente do sujeito, do ser humano, está tomando posse de posições que não é dele. Isso fala de soberba, fala de arrogância, de presunção e de coisas do tipo. Então, vivemos num mundo onde as pessoas estão se colocando, inclusive, acima das outras e até mesmo acima de Deus. Rodou um vídeo hoje pela internet, coincidentemente com a minha pregação, em que duas cantoras, uma que se diz crente e outra que a gente sabe que se diz como praticante de religiões afrodescendentes, brigando no mesmo palco, porque uma pregou que Jesus vai voltar e a outra dizendo não, o Apocalipse está chegando, e a outra dizendo que o Apocalipse vai ser macetado, que ela não vai deixar o Apocalipse acontecer. Claro, quem é que pode tentar, ou quem é que tenta impedir Jesus de voltar? Fala para mim, irmão. Eu tenho que responder essa pergunta para um cristão? Não. É por isso que crente não combina no mesmo palco com o diabo. Não dá. Cristão e Satanás, crente, Jesus e o diabo no mesmo palco, não dá. Não funciona. Essa ideia do crente ser mundano, do crente participar de festividade, do crente participar da festa, eu vou pro show, eu vou assistir o Renato Lima, como é o nome do cara? Eu vou assistir lá o Renato Lima, eu vou assistir lá o Chororó, eu vou ver o fio preto, a linha preta do meu paletó. Irmão, é isso que vai dar. É Deus e o diabo. É querer ir para o céu de braço dado com o diabo. Essa é a palavra. Crente ou é crente, ou ele não se libertou ainda. Mas precisa de libertação. E nós estamos falando hoje de realmente quem liberta. E quem liberta o homem é? Quem liberta o homem é? Aleluia. Não tem conversa. Segundo ponto que Paulo fala, no versículo de número 4 ao 6. Olha aqui, vamos ler o texto bíblico. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça de Deus, que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Então perceba, o segundo passo é a desconsideração pelo irmão. O primeiro passo, a rebelião que o diabo está promovendo, em primeiro ponto, toma a cabeça, a mente do sujeito e eleva ele à altura que ele acha que é Deus. A segunda, ele passa a desconsiderar o irmão.
Quem é o irmão? Quem é você? Quem é o irmão? Quem é você? Quem é o irmão? Quem é a irmã? Quem é você? Eu sou, não é? O sujeito pega e dá-lhe uma carteirada, eu sou, pá, fulano de tal. Você não é ninguém. É o que ele está dizendo aqui. A segunda situação, o segundo passo, é as pessoas que passam a desconsiderar as outras e consideram apenas a si mesmo e aquilo que ela faz. Desconsidera o que os outros fazem. Olhe para mim, o irmão mais simples, que se julga mais simples aqui na igreja, tem a função no corpo. Hoje, na escola dominical, o irmão perguntou, pastor, o senhor, no corpo, é o quê? O dedão? Que parte do corpo o senhor é? Porque o assunto hoje discorreu em que a gente era o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, se Cristo é a cabeça, que alguém pensa que o pastor é a cabeça. Não é. Deus deu o pastor para a igreja não é do pastor. Vocês, como igreja, não são meus. Eu não sou dono de vocês. Não. Vocês são de Jesus, como eu também sou. A igreja é dele, não é minha. Eu estou aqui por quanto tempo que ele quiser, porque o dia que ele não quiser mais, ele tira, porque a igreja é dele, para ele, e vive por ele. Amém. E acabou. Pastor, como vai ser isso? E essa sensação de posse? Eu não morri na cruz, irmão. A igreja não foi feita por mim, não criei a igreja é de Jesus. Então o pastor não tem igreja, não é da igreja. A igreja do pastor Marcos não é do pastor Marcos. A igreja é de Jesus. Ele que comprou a igreja. Ah, como assim ele comprou o prédio? Não, nos organizamos e com a graça de Jesus compramos esse prédio para congregar aqui. E aqui aguardamos até o dia em que Jesus voltar. Mas a igreja é de Cristo. E eu não posso desconsiderar o irmão mais simples, que se julga mais simples aqui dentro da igreja. Ninguém pode. Terceiro ponto, irmãos. Desleixo, veja lá, vamos no verso seguinte, olha só. Aí Paulo começa a descortinar como é que essa rebelião está acontecendo. Primeiro, toma a cabeça da pessoa porque ele se sente melhor que o outro. Segundo, faz com que ele haja de forma superior ao dos irmãos. Terceiro, veja o seguinte, olha só. Aí ele começa a descrever parte da profecia. Vamos pensar. O verso 6. Se te foi dado profecia, seja segundo a proporção da fé. A nossa vida precisa ser trilhada pela fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Eu posso criar o hábito de fazer pregação. Sem fé, não passa de uma preleção qualquer. Mas então, o que é isso? O que é isso? Veja o verso seguinte. Se ministério, dediquemos. Vamos ler do verso 6 ao 8 e vamos enumerar alguns passos aí, eu quero que você anote. Ó, proporção da fé, esmerilho no fazer, dedicação no que faz, contribuir com liberalidade, diligência naquilo quem preside, alegria e misericórdia. Olha só, pastor, eu preciso ler o texto todo, né? Vamos ler o texto todo para vocês perceberem e vai vendo aí na sua Bíblia o que eu vou mostrando para vocês. Então, ó, se é profecia, dedique-se, tenha fé. Se é ministério, dedique-se ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no que faz. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Ué, então quer dizer que o diabo, Paulo está dizendo de uma rebelião, ele começa falando lá no capítulo 2, e depois ele vem dizendo como a igreja tem que se portar. Em outras palavras, a rebelião eleva a cabeça do homem,
faz com que ele desconsidere o outro e depois ela vem tirando. Tirando o quê? Tirando a fé na profecia, tirando a dedicação do ministro, do que ministra, tirando, olha só, tirando o esmerilho de quem ensina, a dedicação da exortação, a liberalidade na contribuição, a pessoa vai ficando mão fechada, vai tirando a diligência, o empenho da liderança, vai tirando a misericórdia de quem exerce o socorro para com as pessoas, a pessoa vai ficando insensível, vai tirando a verdade do amor, a pessoa passa a ser hipócrita. Joyce, eu te amo. Aí eu estou aqui que não tamanduá. Dizem, eu não sei se é verdade, contam a história, dizem que o tamanduá dá um abraço na pessoa, fura ele com as unhas, espeta o nariz, a língua no nariz e estoura o cara por dentro. Ué, irmão Antônio, eu te amo. É o coxinha do Doquinha, não é? Quem já assistiu o coxinha, o Doquinha, e começa a xingar as pessoas. Não, Julián, você é meu amigo. Quando o Julián sai, acaba aquele que morra para lá. Que é isso, irmão? Amor não pode ser falso, tem que ser verdadeiro. O diabo está tirando a diligência, está tirando o esmerilo de quem ministra, está tirando a dedicação de quem exorta, a liberalidade de quem contribui, a diligência de quem preside, a misericórdia de quem socorre o outro, o amor daquele que ama. Tudo isso está acontecendo e aí a gente está pensando, e Paulo está dizendo, olha para cá, vocês precisam ter atenção. Essas coisas que estão acontecendo não são do Pai. Vocês não podem ver essas coisas e se conformar com isso. Vocês têm que renovar o mundo, transformar o mundo pela renovação do vosso entendimento. O meu sentimento pelo meu irmão, eu posso questionar o seu trabalho. Eu posso questionar o seu. Eu posso questionar o seu. Você deve questionar o meu trabalho. Pastor, isso. Mas questionar a sua integridade com Deus? Esse irmão está falando isso aqui, mas isso aí é falso, rapaz. O Melco está dando essa nota aí, ele está fazendo isso daí é para acabar comigo. Você não está vendo, não? Que isso, irmão? O Melco está dando essa nota aí, é para fazer eu parar. Melk, mas que nota, Melk está tocando aqui, Melk, mas você toca muito bem. Quando eu chego ali perto do Fabinho, Melk, que é isso, rapaz? Melk é um falso. Melk toca aquela nota para acabar comigo. E o baterista lá então? Você não vê que a hora que eu estou pregando lá, ele fica, para. Que é isso, irmão? Nós não podemos entrar nesse mundo, somos cristãos, isso existe lá fora, mas aqui não pode acontecer com você e nem comigo, porque em nós não habita o Espírito do mundo, o Espírito que está em nós é o de Cristo, aleluia. Você pode dizer amém? Mas vai mais ainda. Então Paulo fala, peraí, hipocrisia. Não, e como é que essa rebelião está acontecendo? Tem mais. Vamos lendo o texto aqui, ó. Olha só. O amor, verso 9. Seja não fingido. Detestai o mal. Interessante o apóstolo falar para a gente detestar. Que a palavra detestar soa tão ruim, não é? Paulo fala, detestai o mal. O que é mal? Que é o mal, irmão? Como é que a gente pode amar o mal? Que é o oposto do detestar. Detestar o mal. Se apegue ao bem, a gente se apega ao mal e abandona o bem. O que é o bem? Por isso que Paulo fala assim, vamos voltar ao versículo 1. A gente tem que voltar ao primeiro todo instante. Olha lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável, que é o vosso culto
racional. Aqui, ó. O que Paulo está dizendo? Quando você está diante de uma situação que é má e outra que é boa, que é ruim e outra que é boa, você tem que ser racional. Não é emocional. É racional. Repita comigo, racional. Racional é pensa. Tem que pensar. Quando eu olho para uma situação que eu estou vendo que é mal, Paulo está dizendo, foge disso. Se apegue ao bem, mas o bem, para eu me apegar ao bem, eu vou contra o mal. E o que eu quero é o mal. Paulo disse, então, deixa o mal, se apegue ao bem. Abaixa um pouquinho aí o meu microfone, que eu acho que está muito alto. Tem hora que eu falo meio alto, fica mais alto ainda, né? É racional. Seja racional. Não podemos nos apegar ao mal. E ele diz mais ainda. Vamos lá, posso continuar? Digam amém. Ó, irmão, não foi eu que escrevi isso aqui, não. Se você não estiver gostando, quando chegar no céu, vai reclamar com Paulo. Se ele estiver lá, com certeza estará também. Vai falar para ele, fala, Paulo, você acabou com a minha vida, viu? Porque eu estava sentado no culto lá, o pastor Marcos sentou o bambu nos crentes no culto naquele dia, e eu estava lá. E eu também. Não é? Não, e eu também. Não podemos nos apegar ao mal. Estamos vendo aí as pessoas fazendo cada coisa, como a gente vai discorrer aqui. E ele diz o seguinte, apego às coisas ruins, de natureza maligna, difamar o irmão, por exemplo, é de natureza maligna. Destruir o irmão moralmente é de natureza maligna. Falar mal do irmão é de natureza maligna. Isso é Bíblia. Está aqui no texto. Eu tenho divergência com todos os irmãos, mas eu tenho divergência até comigo. Até de mim eu divirjo. Tem hora que eu não gosto nem do que eu falo. Mas aí eu penso, falo, nossa, eu estou divergindo de mim mesmo. Tem hora que você tem que pensar. Aí ele diz ainda, falta de cordialidade. Olha só, vamos para o texto. Apego ao bem. Aí vira a página. Amai-vos cordialmente. O que é cordialidade, irmão? É manifestação explícita de afeto. Eu preciso conviver bem com você, com você, com você, com você. Eu posso não gostar do irmão. Eu preciso ser mal educado porque eu não gosto da pessoa? Aqui, vou dar um exemplo. Olha aqui. Ô, Jonathan, e aí, Jonathan? Tudo bem? Não gosto do Julián. Aí o Julián tá junto com o Jonathan. Ô, Antônio, e aí, tudo bem? Joyce linda, tudo bem? Eu chamo de Joyce linda. Não é assim que de vez em quando eu falo? Joyce linda. Aí gosto do meu, cai passa ali pro Fabinho, não gosto do Fabinho. Que é isso? Crente mal educado. No meu Brasil, no Brasil que eu aprendi na escola de minha mãe, isso se chamava falta de educação. E na sua, chamava o quê? Eu não gostar da pessoa me faz eu ser mal educado? Se ela me responder, problema dela. Se ela me deixar, como diz o povo, né? Deixa eu falando. Não estica a mão para mim, não estende a mão não. O problema é dele, irmão. Se ele não quer falar comigo, o problema é dele. É sim, cordialidade é manifestação de afeto. É isso que a Bíblia está nos ensinando. E o que é que o diabo está fazendo? Está tirando nossas expressões.
Aí eu ligo pro irmão, ô lindão, ô irmão lindão, tudo bem? Como é que você está? Ih, pastor Marco, está chamando o irmão de lindo? Que é isso, irmão? Nós temos que ter cordialidade, manifestações. Qual é o problema nisso? Falta de zelo, cuidado, diligência. Vamos para frente, vamos para o texto. O texto aí é, irmão, como diz na linguagem da juventude, desculpe a palavra quem está nos acompanhando aqui, e também pela internet, a juventude fala assim, não, a juventude não, alguns, né, que eu conversei, dizem assim, o culto hoje foi pancada. Aí diz o seguinte, no zelo, não sejam remissos. O que é isso? Sejam zelosos. Falta de zelo? Zelo pelo quê? Trata Deus de qualquer jeito, trata a igreja de qualquer jeito, trata as coisas de qualquer jeito, trata tudo de qualquer jeito. E ele diz mais ainda, olha só. Sede fervorosos sede fervorosos no espírito. Como é que você está, irmão? Como é que está? Eu tô morrendo. Como é que você está, irmão? Eu tô, varão. Eu já está faltando a missa do 7º dia. Morri. Eu estou morto. Acabou a minha vida. O teto caiu na minha cabeça. Perdi tudo. Como é que está a sua fé, irmão? Aí alguém falou assim para mim outro dia, e a fé, como é que está? Ele falou, pastor Marco, decidi. Falei, que bom, decidiu o quê? Falei, não sou nem morno, nem quente, agora eu sou frio. Agora eu sou frio, porque qualquer coisa para cima de frio já está bom. E para baixo não. Eu falei, ainda tem o gelado, cuidado, varão. Como é que está a sua fé? Eu sei que as coisas podem não estar boas, mas olha aqui para mim, a nossa fé não pode ser sem fervor. Tenha uma fé fervorosa, fervoroso no Espírito. Aleluia! Irmão, olhe para mim, irmão. Esse mundo vai passar. Toda essa tribulação vai passar. Olha, se Jesus nos curar pessoas hoje aqui, essa cura é temporária, é provisória, porque lá na frente você vai morrer também, eu também vou. Se Jesus fizer nascer cabelo na minha cabeça, eu posso ficar bonito, fazer um penteado para a irmã Cida, mas vou ficar careca de novo. Se a dor desaparecer, amanhã eu vou morrer de outro jeito, mas tem uma coisa que me será perpétua, a salvação, a vida eterna é perpétua, é eterna. Não se apegue ao passageiro, se apegue ao eterno, aleluia. O passageiro, o ladrão rouba, o passageiro a morte tira, mas o eterno, só Deus é quem pode tirar de nós. Se apega ao eterno, aleluia. Então tenha ânimo, fervor, empolgação. O diabo está colocando muita... Às vezes a gente pede uma expressão de alguém. Outro dia eu fiz uma observação com alguns irmãos aqui no púlpito. Eu falei, perceba a expressão na hora do canto, como que funciona. Tem gente que está, irmão, se arrebentando, destruindo, se acabando com Jesus, de adoração. Mas tem outro que está contando quantos quadros tem na parede. Aquele quadro ali tem uma... Olha aquele quadro. Quem grampeou, que eu acho que foi o pastor Mar. E quem pensou isso acertou, fui eu mesmo. Aquele quadro ali está mal feito, fui eu mesmo que fiz. E Jesus está aqui operando, as pessoas estão num fogo total aqui, e o cara está lá pensando, né? Quantos tem? Será que é do mesmo corte? O tecido? Acho que aquele é da outra loja. Está igual Jesus, os discípulos no templo.
Jesus curando as pessoas, libertando os oprimidos, cego vendo, mudo falando, surdo ouvido, paralítico, gente se arrastando para pegar perto de Jesus, para chegar perto de Jesus. Aí vem os discípulos e falam assim: olha, Senhor, o Senhor viu? Nossa, olha essas pedras. Salomão, parece que Jesus estava numa reunião de engenharia, de reforma do templo de Herodes. Aí Jesus falou assim: isso aqui vai cair tudo. Não, meu irmão. Eu estou aqui por causa de Jesus. Você não sabe como está o meu coração, nem o meu bolso. Mas eu vou dizer como está a minha fé. Estou muito alegre com Jesus. Olha só, falta de fervor, falta de alegria, intenta falta de regozijo. Aí ele diz que, a mais ainda, verso 12, regozijai-vos na esperança, tenha gozo, satisfação, intensa sensação de prazer na esperança. Jesus vai voltar, meu irmão. Jesus vai voltar. Já voltou aí o culto na rede? Já tivemos uma queda, para quem está nos assistindo, de energia. E aí estamos retornando agora para quem estiver nos acompanhando pelas redes sociais, redes da igreja. Mas eu já estou finalizando a pregação. Aí diz mais ainda: regozijai-vos na esperança. Qual é a tua esperança? Qual é? A esperança de muitos é um governo novo. A esperança de outros é um emprego novo. A esperança de outros é morar nos Estados Unidos. A esperança do outro é um carro novo, é um emprego ou qualquer coisa semelhante. Mas um crente que Paulo está dizendo que o diabo não... que um crente que não está nessa revolução que Satanás está promovendo, ele não tem essa esperança. A esperança dele está lá no hino 300, está descrita lá: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da... De novo. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Você pode dar glória a Deus? Aí você vai lá no mercado, que nem eu fui esses dias, você vai lá no mercado, eu já vou logo com aquele monte de cartão. Aí você, peraí, vai passar no cartão, diga é crédito. Então, peraí, já peguei o moço é um só, né? Eu disse, não, filho, aqui é vários, vamos lá, passa um, não foi, passa outro, não foi, passa outro. Não, irmão, glória ao nome do Senhor, Jesus virá, tenhamos prazer nisso, glória a Deus. Tem crente que não acredita na volta de Jesus mais, já acha que Jesus já veio, já foi, já esqueceu da gente, deixou a gente por aqui. Não, irmão, a nossa sensação de prazer quando o céu se romper, quando Jesus vier e levar a igreja, vamos morar com Jesus. Tem crente que não espera mais Jesus, mas eu sim, e você? Não foi essa a briga hoje aí das cantoras? Sei lá se foi ontem ou se foi hoje. Hã? Pois é, uma está dizendo assim, Jesus vai voltar, a outra está dizendo, não vai não, porque eu não vou deixar. Pois ela fique com Jesus sem voltar, porque eu vou com Jesus que voltou, glória a Deus. Porque Jesus que não vai voltar, tem o que não vai também, né? Que é aquele que fica de um canto, que não sai de um canto, não vai para outro, fica sempre ali. Mas o meu não está nem aqui, nem ali, o meu está lá, ele está acima de todos, e ele vai voltar para buscar a igreja. E por último, mas não termino, o que mais ele diz? Falta de paciência na tribulação. Olha só, sede paciente na tribulação. Eu não ia nem perguntar, o que é que Paulo está dizendo?
Volte para o texto, volte para o versículo 1 e 2. Volta ao versículos 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, é um apelo que Paulo está fazendo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. E ele diz ainda, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que mais Paulo está dizendo? Como é que o diabo está fazendo essa revolução contra Deus? Tirando tudo isso que eu já falei, e mais o quê? Mais a paciência dos crentes. Os crentes estão perdendo paciência? E paciência em que momento? Na tribulação? E esse assunto é recorrente na Bíblia, porque Romanos, de novo, lá no capítulo 5, Paulo fala assim, olha, alegrai-vos, nós, justificados, pois, pela fé, temos paz em Cristo. E não somente isso, nos alegremos também na tribulação. Quem é que está passando? Quem é que está passando por tribulação? Vamos começar pelo irmão ali. O avô dele morreu essa semana. Foi enterrado que dia? Sexta-feira, 13h, 7h. Ele estava estudando lá com a gente. Qual é a tribulação pior do que essa de enterrar um parente? Qual é a tribulação maior que essa? Vamos orar pela irmã. A irmã está passando tribulação, tá. O filho dela chegou, foi descansar, o filho dela saiu, quebrou a perna, caiu atropelado da moto, caiu da moto, não sei, quebrou a perna em dois lugares. Qual é a tribulação maior do que essa? A tribulação que o senhor vem passando nos últimos anos, que toda a igreja sabe, e todos mais. É porque a gente não conhece a tribulação que muitos de vocês estão passando aí. Mas se eu perguntasse aqui, quem é que não passa? Talvez as crianças. Se eu perguntasse às crianças, você passa por uma tribulação? Ela diria assim, minha mãe não quer me dar o Danone. Não é? Ou então, e aí, filho? Qual é a tribulação que você está passando? Meu pai baixou o aplicativo que controla o celular, ele corta a internet de noite, o celular não serve para mais nada. Não é, Antônio? Você deixa a Vitória em tribulação? Todo dia. Mas olha aí, irmão, todo mundo está passando. Tenha paciência. Você canta o tempo todo, Jesus me dá paz, me dá paciência. Não é assim? Quando você está nervoso, Jesus me dá paciência. Aí, quer paciência de que jeito? Jorge chegou domingo aqui, fuzilando. Lembrei agora, não está no meu esboço. Lembrei agora, como é que pode? Aí eu falei, meu Deus, vou sair até de perto, porque do jeito que ela chegou, acho que ela vai fuzilando todo mundo. A mulher colocou na porta o carro, na porta da minha casa, e aquela coisa toda. Não foi assim? Eu estava escutando ali. Aí eu fiquei, meu Deus, quem é que não passa por tribulação? Tenha paciência, irmão. Se a bênção de uma cura é temporária, a tribulação também é. Pastor, então você está falando que só vai acabar quando morrer? Pode acabar antes. Não importa. Nós estamos no mundo atribulado. Mas o que Paulo está dizendo, tenham paciência. Racione. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver esse conflito? Vou chutar tudo, eu vou pegar e vou quebrar, e joga a parede, e joga para lá, derruba o teto, derruba a parede, derruba a caixa, derruba o som, derruba tudo. Depois eu falo, meu Deus, como eu sou. Quanto custou essa televisão? Comprei uma ontem para o meu pai. Meu pai precisa de televisão. Fui lá comprar uma para ele ontem. Quanto custou esse celular que eu joguei na parede? Quanto custou o carro que eu bati no poste? De raiva? Não é assim mesmo? O sujeito está ali. Eu fiquei pensando, outro dia o cara estava o sujeito estacionou o carro na frente do outro, na garagem do outro. O cara tinha o guincho, carro com guincho, catou o guincho,
puxou o carro do sujeito, deixou no meio da rua. Aí tirou da frente, entrou e deixou o carro lá, estava travado. Mas tem aqueles que não, tem aquele que está no trânsito. Ele recebe o espírito de James Bond. O dom, talvez. James Bond está fugindo do seu algoz lá de uma reunião em Roma, se eu não estou enganado, e entra numa vielinha, e tem um vovozinho num carrinho, e o bonde está no seu Aston Martin. Então, o tiozinho está curtindo o sonzinho dele, do trio Parada Dura, para pensar lá antigo, bem tranquilão, no seu poçante, e o bonde buzinando, e o sujeito com a Ferrari atrás já chegando, e aí o bonde buzinando, aí o sujeito não escuta, porque ele tá com som, o vozinho está com som alto, curtindo lá os tritãozinhos chororó lá daquela região, aí ele não escuta, então ele engata a marcha, o bonde engata a marcha e vai empurrando o sujeito, vai empurrando, e o tiozinho não entende por que o carro está desse jeito, está correndo desse jeito. Irmão, calma, tenha paciência. Tem irmão que recebe o dom. Não, então eu vou arrebentar com tudo. Eu vou arrancar o carro desse cara. Eu vou enfiar o carro dele na parede. Eu vou acabar com tudo. Calma, seja paciente na tribulação. Me lembrei da irmã que eu falei aqui quarta-feira. Eu vou arregaçar as mangas, Jesus. Ela está descendo ali. Aquela irmã me provocou, Jesus. O senhor dá licença um minutinho. Eu estava do lado. O senhor dá licença um minutinho, que eu vou reservar uma parada ali. Daqui a pouco eu volto. Eu fiquei pensando, Jesus está aqui olhando. A irmã foi lá. Na outra. Depois voltou. Jesus, agora pode voltar. Paciência, que o Espírito do Senhor dê paciência para você, racional, diga glória ao nome do Senhor. Você quer ter paciência? Diga amém. Amém. Quer perder tudo? Quer botar tudo a perder? Quer perder tudo que você tem? Eu também não quero, então seja paciente na tribulação. Amém, igreja? O sofrimento vai acabar, diga glória ao nome do Senhor. E o que é que o diabo está fazendo? Vamos fazer os crentes virar muvuqueiro. Vamos fazer os crentes virar bagunceiro, para arrebentar com tudo. Quebrem tudo, baguncem tudo, arrebentem com tudo. Quebrem suas casas, quebrem seu carro, quebrem seu lar, estoure sua família, estoure as pessoas. Se arrebente, é isso que o diabo quer. Essa é a revolução contra Deus que o diabo quer. E você não pode embarcar nisso. Não embarque nisso. Você precisa estar com a sua mente tomada pelo Espírito de Deus. Que o Espírito do Senhor encha os crentes nesta tarde. Tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. Aleluia! Está na Bíblia. Se gostar, coma muito, que nem diz o pastor. Se não gostar, come pouco. Mas é isso que a Bíblia diz. Não fui eu que escrevi. Alguém disse a mim assim: mas o senhor está pregando um sermão muito duro. Eu disse, nesse dia aí, fui ouvir a minha pregação que estava na internet, e eu falei, nossa, nesse dia mais li a Bíblia, então vai reclamar com quem é dono da Bíblia. O dono da Bíblia é Jesus, é ou não é? E eu não estou pregando só para mim, para você, estou falando comigo. A palavra de Deus está falando comigo. Eu não posso embarcar na rebelião que o diabo está promovendo contra Deus. Eu não estou na carruagem do diabo. Eu estou na igreja de Deus. Eu estou na arca de Deus. Eu estou no templo de Deus. O meu destino não é um sucesso material. O meu destino não é Flórida. O meu destino não é Amsterdã. O meu destino não é Japão. O meu destino é o céu. O meu governo não será eleito nas eleições de 2026 ou de 2024. O meu governo já está eleito. Ele é o Senhor da eternidade. Você pode dar glória ao nome do Senhor. Por um minuto, adore a Deus agora. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus. Seja paciente.
Se apegue ao que é bom. Se difamar o meu irmão é mal, deixa isso para lá. Se difamar o meu irmão é ruim, deixa isso falar. Se afrontar o meu irmão é ruim, deixa isso para lá. Porque Jesus está dizendo no verso 18 e 19. Olha lá, Paulo está falando verso 18 e 19. Vamos lá. O que é que o diabo está fazendo nessa rebelião? Está tornando os crentes vingativos. Olha aí. Não torneis o mal por mal. Vingança. Você me fez mal, eu vou te causar mal. Você me trouxe dano, então eu vou te devolver o dano. Você me arrebentou, então eu vou acabar com você também. Você quebrou a minha vida, eu vou quebrar a sua. Está aí no texto. Crentes vingativos, crentes praticantes do mal, não é essa a nossa atitude. Não pode ser. Não torneis o mal por mal, mas pagai o mal com o bem. Como isso deve ser difícil, não é? Fala sério. Como deve ser difícil olhar para uma pessoa que te causou mal e pagar essa pessoa com o bem. Fala sério. Não é difícil? É difícil para você? É difícil para você? É difícil para você? Para mim também é. É difícil para você, Joyce? Para mim também é. Pague o mal com o bem. O cara chegou lá na minha casa e disse a mim, há tempos atrás, quando eu aconselhei uma pessoa aqui na igreja a não se casar, ele foi lá e disse que queria me socar. Eu falei, você quer me bater? Ok, eu não vou revidar. Pode me bater, mas primeiro você vai jantar comigo. Porque se eu não gosto de passar fome, eu não vou apanhar de barriga vazia. Então você vai entrar, eu vou abrir o portão, você vai jantar, você vai tomar um cafezinho na minha casa, depois eu vou sentar na sala e vou aguentar e você vai me bater. Ainda que eu tenha a possibilidade de revidar, como aconteceu lá no interior, que o sujeito me batendo, dando murro, me xingando de preto, desgraçado e tudo mais, que eu devia morrer. Eu disse, eu não vou revidar a você, porque eu sou crente em Jesus, e a minha Bíblia diz que eu não devo pagar o mal com o mal, eu tenho que pagar o mal com o bem. Então é quando eu oro a Deus pedindo, Senhor, abençoa quem me difama, porque Paulo fala isso. Olha aqui, volta para o texto, olha aí, ó, verso 18, 17, não tomeis o mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem. Aí diz ainda, verso 18, se possível for, tende paz com todos. Alguém vai dizer assim, não é possível, por isso que eu não consigo. Não é pretexto para não ter. Se Paulo está dizendo, se possível for, não é pretexto para você não ter paz com todos, é preciso ter. Aliás, para quem não tem, Jesus diz que dá paz. E Paulo diz ainda, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados irmãos. Mas vocês estão dando lugar à ira. Que é isso, irmão? A vida do crente não pode ser de vingança. E agora? Que cristianismo é esse? Se você for roubado, tem quem te defenda. Vai à justiça. Justiça no Brasil está desse jeito, mas é lá que a gente tem que recorrer. Se você foi roubado, que nem a nossa irmã, teve aí a mercadoria de trabalho, celular, tudo roubado, tem que fazer denúncia. Vai lá e faz o BO. Ai, pastor, não funciona, mas tem que fazer. Mas não pode pagar o mal com o mal.
E aí vem o verso que eu quero compartilhar com vocês. Poderia discorrer muito além disso. Eu ainda tenho muito porque o texto nos oferece, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Coloca para mim, por gentileza, o texto de João 14, 27. E aqui eu vou concluir a mensagem. Tenha paz. Se possível for, tende paz. Levanta comigo a sua mão e diga: Senhor, se você quiser paz, diga: Senhor, eu preciso de paz. Você pode dar glória a Deus por mim? Inferno na Bíblia é sinônimo de lugar. É um lugar, mas é sinônimo de estado. Há muitas pessoas vivendo um estado de inferno. E eu quero ler para vocês sobre algo. Escute, irmão. Preste atenção a uma pequena meditação que eu fiz aqui. João 14, 27 diz exatamente assim: deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É o que diz o texto. Preste muita atenção nisso aqui. Qual é o significado da palavra paz? Partimos do seguinte pressuposto, ou sentidos: tranquilidade, confiança, despreocupação, serenidade, mansidão, segurança. Percebemos que essa palavra carrega muitos sentidos, muitos sinônimos, inclusive. Ao ler esse texto de João 14, 27, percebemos que o Senhor quer que o crente tenha paz somente de uma fonte, porque posso ter de várias fontes, porque Ele diz também que o mundo dá. Se Ele disse que o mundo dá paz, então Jesus deixou claro: eu não quero que você tenha a paz que o mundo dá, eu quero que você tenha a paz que eu dou, disse Jesus. O mundo pode nos dar paz. E quais seriam essas fontes de paz que o mundo oferece? Quais são essas possíveis fontes de paz? Um bom emprego, não é? Dinheiro, não é? Um casamento, um carro novo, os prazeres, viagens. Tudo isso pode te transmitir uma sensação de paz. E essas, disse Jesus, não é delas que eu quero que você tenha. Porque elas são passageiras. Dinheiro acaba, carro quebra, viagem termina, casamento dá ruim muitas vezes. E olha que os casados que o digam, né? Mas a paz que o dinheiro, que o carro, que o emprego dá, não é eterna, não prevalece. No primeiro momento ela acaba. Mas essa que Jesus disse, quer que a gente tenha, é a que vem dele. Ele quer que tenhamos a paz que Ele mesmo, criteriosamente, cuidadosamente, unicamente pode dar. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 7, preste atenção: a paz de Cristo excede o entendimento. Nós somos inteligentes? A paz de Cristo excede o entendimento. A paz de Cristo guarda os nossos corações. A paz de Cristo protege os nossos pensamentos. Então digam comigo: entendimento, coração, que é o sentimento,
e as nossas emoções. Pensamentos, melhor dizendo. A paz de Cristo excede todo o nosso entendimento. Como Paulo diz, a paz excede o entendimento. Isso não significa que eu não vou pensar. Isso não significa que eu não vou ficar irado com a atitude da Joyce, do Antônio, do Julián, do irmão Jonathan. Isso não significa que eu vou deixar de pensar, de ter vida em mim mesmo, de ser quem eu sou, de expressar a minha razão. Mas a paz de Cristo vai controlar quem eu sou. Na verdade, não seremos tão cheios do amor de Cristo que passaremos a pensar os nossos problemas com a mente e o coração cheios de Cristo. Se Cristo estivesse agora no centro do seu problema, como Ele agiria? Se Cristo estivesse sentado agora, junto de você, o que Ele diria para você fazer? Você vai fazer igual a irmã, que há 20, quase 30 anos, colocou Jesus de lado e disse, fique de lado aí, Jesus, que eu vou resolver as coisas. Ou você vai dizer assim, eu estou arrebentado, eu estou quebrado, eu estou revoltado, eu estou morto, eu não tenho razão, não tenho motivo, não tenho nada, mas o que o Senhor disser a mim, eu farei. Na verdade, seremos cheios do amor de Cristo. É uma paz assim que devemos ter. Certamente todos vão querer ter. É dessa paz que fala Paulo no versículo 17 e 18. Se é possível, tenha paz com todos. De Romanos capítulo 12. Pois eu não terminei, mas concluí esta noite. Eu não quero embarcar nesta rebelião que o diabo está armando contra Deus e que Paulo já revelou há mais de 2000 anos atrás que estava acontecendo. Eu sou um guerreiro do reino do nosso Senhor Jesus. Estou aqui esta noite para dizer que você pode mudar tudo pelo poder do Espírito Santo. Abra-se, renuncie a mim mesmo. Pastor, como é que eu vou conseguir fazer isso? Abra-se, renuncie a si mesmo, jogue-se no chão e diga, Senhor, eu não consigo resolver a minha vida, eu preciso de Ti. Abra meu entendimento, faça como a mulher da mirra, ela quebrou o cântaro. Se quebre diante do Senhor, deixa Ele mudar o teu pensamento, mudar o seu raciocínio, mudar suas razões. Abra mão do seu direito, deixa Cristo guerrear por você, mas Ele vai ficar por bem ou ela ficará por bem e eu ficarei por mal. Disse Jesus, a vingança não é minha nem é tua, é de Deus. Deixa Ele guerrear por você. Tenha a paz que Cristo dá.